Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos novamente, né? Estamos aqui mais uma vez com um vídeo. Agradeço os irmãos que têm visualizado os vídeos anteriores, têm visitado o canal do SOS Oração. E hoje eu quero trazer uma reflexão lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que vai falar sobre o ministério da reconciliação. Eu vou ler e depois eu explano um pouquinho, né? A gente traz um pouquinho de reflexão sobre a palavra. 18 diz assim: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. O Senhor, usando o apóstolo Paulo, ele vai nos trazer a alegria da gente lembrar que Deus, ele salvou a nossa vida, né? Salvou de quê? Às vezes alguém que não é crente olha para ver os crentes tudo falando, infelizmente. Hoje nós não temos visto com tanta veemência a palavra de Cristo mesmo, Cristo sendo o centro da palavra cristã, porque tudo tem sido muito modernizado, as pessoas têm procurado uma palavra mais de conforto para a alma, mais para o ego, né? Uma palavra que traga mais alegria momentânea do que mesmo a palavra da cruz, a palavra da morte, do sacrifício por amor à nossa vida, para nos livrar de uma condenação eterna. E foi este o ministério da reconciliação. Por quê que o Senhor enviou Jesus Cristo para reconciliar nós com Deus? Porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor relata que todos nós pecamos e fomos separados, destituídos da glória de Deus. Nós estávamos, antes de conhecer, aceitar e receber a Cristo na nossa vida como o Salvador, como o purificador da nossa vida, como sacrifício pelos nossos pecados. Antes disso, nós estávamos separados da vida de Deus, separados de Deus. Falando de uma forma mais clara, nós iríamos nascer, nós iríamos crescer e nós iríamos morrer separados de Deus, e a nossa eternidade ela seria longe e afastada de Deus. Não é como muitos pensam que pronto, morreu, eu vou viver a minha vida toda, morreu, acabou, se não é. A Bíblia diz que após a morte há um juízo, segue-se o juízo. Então todas as decisões que nós tomamos aqui na terra em vida, o que nós fazemos aqui na terra em vida vai refletir na nossa vida futura eterna. Então é aqui na terra que nós decidimos nos reconciliar com Deus, reconhecer e dizer: Deus, verdadeiramente eu preciso desse perdão, eu preciso me reconciliar contigo hoje, eu preciso voltar para ti hoje, para que essa nossa decisão ela reflita na nossa eternidade. Um dia todos nós estaremos com os nossos joelhos dobrados diante do Senhor, e cada um de nós, de forma individual, nós vamos dar conta de tudo que nós fizemos aqui. Às vezes dá um arrepio, né? Um temor assim. Nós vamos estar diante do Deus Criador Todo-Poderoso, um por um, dando de conta de todos os seus atos. Vai haver uma diferença, porque nós teremos Cristo. Todos aqueles que aceitam, querem, recebem de bom grado a palavra com fé, crendo que Jesus veio, morreu, ressuscitou por nosso pecado, nós vamos ter o nosso Senhor como advogado.
Ele vai estar advogando a nossa vida. Ele vai ver, olha, esse tal dia ele me reconheceu como o Senhor, ele reconheceu o meu senhorio e desse dia em diante ele passou a viver como meu servo, como meu filho. O Senhor vai ter nós como filhos adotados dele através do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo pela nossa vida. E o mais interessante é que no fim do versículo 18 ele diz que ele nos reconciliou com Deus, Deus nos reconciliou com ele através do seu filho Jesus Cristo e nos deu a nós o ministério da reconciliação. Nós temos o ministério da reconciliação. Aí às vezes a gente para e pergunta assim: eu aceitei a Jesus, mas eu não sei para que meu chamado, eu não sei o que Deus quer de mim. O Senhor está dizendo aqui na sua palavra que nos deu o ministério da reconciliação. E que ministério é esse? É fazer conhecido este Senhor, este Deus, este Jesus que veio, morreu e nos reconciliou com ele. É fazer ele conhecido na terra, conhecido no mundo, mostrar o que o Senhor fez pela nossa vida e mostrar que as pessoas também precisam dessa salvação para se livrar de uma condenação. E muito mais do que se livrar de uma condenação, precisa de um relacionamento com o Senhor, porque o Senhor, quando ele decidiu, eu vou morrer por eles, eu vou morrer, eu sei que eles não merecem, mas eu vou morrer por eles, não foi apenas para nos livrar do inferno, foi para que nós viéssemos ter vida e vida em abundância. E que tipo de vida é essa? Uma vida de paz, uma vida de alegria, porque quando nós pensamos em vida com abundância, às vezes alguém pode parar e pensar, vixe, uma vida rica, uma vida cheia de regalias nessa terra, uma vida cheia de coisas materiais. E não é. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, alegria, justiça, alegria no espírito, né? Nós temos uma paz que não é igual a que o mundo tem, porque o Senhor ele deixou escrito e disse assim, olha, eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. Eu não dou a vocês como o mundo dá, porque a paz que o Senhor nos dá é diferente. A nossa paz, ela é além das circunstâncias. Às vezes nós estamos enfrentando alguma coisa e nós estamos com um sorriso no rosto, por mais que nós estejamos enfrentando aquilo, nosso sorriso está lá no rosto. Aí nós estamos com aquela paz. Que paz é essa? Aquela paz que excede todo entendimento, excede todo conhecimento. Ela vai além do que nós estamos passando. É esta paz que o Senhor garante sobre a nossa vida. E é sobre este Jesus que nos dá essa paz, que nos dá essa reconciliação, que nos dá esse relacionamento com Ele, da qual nós temos este ministério, fazê-lo conhecido, fazer a mensagem da cruz ser conhecida nessa terra, né? Hoje está tudo muito moderno. Quando nós olhamos para o mundo de hoje, nós olhamos há uns 30, 40 anos atrás, não tinha tantos crentes como tem hoje, tantas pessoas que professam o nome de Cristo, mas nós não víamos tanta modernidade como tem hoje, não é verdade? A gente não vê pessoas tão diferentes na sua fé, tão diferentes na sua forma de ser, na sua forma de agir. Hoje em dia, para você identificar um crente, um crente, às vezes a gente identifica pelas vestes, pode até ser crente por causa das vestes, mas não é o que nós usamos por fora, é o que nós somos por dentro. Porque se for o que nós usamos por fora, um dia alguém vai chegar, nós vamos estar com uma roupa diferente e as pessoas vão olhar para nós, não vão dar a paz do Senhor porque nós não estamos com roupa de crente, né? Então não é o que está aqui fora, porque o que está aqui fora reflete apenas o que está lá dentro, entende? Então, o Senhor nos deu o ministério da reconciliação para fazer conhecido este Jesus, esta palavra, a palavra de que nós precisamos deste sacrifício para nós se achegar a Deus. A Bíblia diz que antigamente o véu era posto e ninguém podia se achegar a Deus, mas o Senhor, através do seu sacrifício, ele rasgou o véu rasgou-se de alto a baixo, identificando que foi o próprio Senhor que rasgou o véu.
Então nós temos o livre acesso, nós podemos entrar diante da presença de Deus com ousadia, confiando que Ele vai ouvir as nossas orações, confiando que Ele vai receber a nossa vida na sua presença através do sacrifício vivo de Cristo. Entendeu? Então, se você, esses últimos tempos, tem se perguntado o que o Senhor quer para a tua vida, qual é o ministério que o Senhor tem na sua vida, está aqui. A palavra do Senhor já nos revela, nós temos o ministério da reconciliação, nós temos que levar pessoas a Cristo para se reconciliar com Deus, para voltar a viver para Deus, com Deus, entende? A Bíblia diz que a gente pode fazer qualquer coisa nessa terra, mas ninguém vai ao Pai se não for pelo sacrifício da cruz, se não for pelo o vivo caminho, se não for pelo caminho. Jesus é o caminho, se não for pela verdade. Jesus é a verdade, Jesus é a palavra. João diz que no início ele estava lá, ele era o verbo é a palavra. Desde o início o Senhor estava lá. Então, o que nos leva diante de Deus não é as nossas obras. O que nos leva diante de Deus é o sacrifício de Cristo. Então, nós temos que fazer com isso. Quando Jesus veio nessa terra, quando ele teve o seu ministério aqui nessa terra, de forma nenhuma ele buscou a sua glória. E uma passagem da Bíblia vai falar, eu só não tenho decorado onde é exatamente, irmão. Eu sei que tem, mas eu não tenho decorado. Mas uma passagem da Bíblia fala que Jesus não buscava sua glória, mas buscava a glória do Pai dele. Ele não buscava a sua própria glória, ele buscava fazer conhecido o Pai dele na terra. Jesus veio dar um recado, disse, olha, meu Pai quer... Ele deseja que vós vos arrependam dos vossos pecados, se reconciliem com Ele através da minha vida, né, Jesus? Através do meu sacrifício, eu estou abrindo a porta para vocês entrar. Eu sou a porta, entrai por ela. O Senhor, de forma nenhuma, ele vai forçar nada na sua vida, não. O Senhor lhe diz assim, eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir, você abrir, então Ele vai cear com você, vai fazer morada sobre a sua vida. Mas isso depende apenas de nós, né? Nós precisamos abrir a porta, porque o Senhor está aqui fora. E nós estamos do lado de dentro. A porta está trancada, só quem abre é nós. Então o Senhor, Ele bate na porta e diz, posso entrar? Então nós lá dentro, nós vamos abrir a porta do nosso coração. Entra, Senhor, faça morada. Faça o que o Senhor quiser fazer sobre a minha vida, que for necessário, para que eu possa estar reconciliado contigo. Então, o Senhor nos chama a uma reconciliação de fé com Deus nessa tarde, fazer entender a nossa vida que não é apenas crer que Ele existe, não. É crer que Ele morreu e que nós precisamos estar nesse ministério da reconciliação, fazendo as pessoas também voltarem e dizer, olha gente, vocês precisam conhecer este Jesus, vocês precisam conhecer a reconciliação que Ele veio nos oferecer. Quando Deus criou Adão e Eva, fez eles totalmente perfeitos, mas com o livre-arbítrio deles escolherem entre o bem e o mal. Eles escolherem obedecer ou desobedecer. Por isso que o Senhor disse, olha, eu vou colocar vocês aqui no jardim de todas as árvores, de todos os frutos das árvores que tem no jardim, vocês comam. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não comam, porque senão vocês vão morrerem. Vocês morrerão. Mas eles desobedeceram por causa da serpente que enganou. Então ali o homem se separou-se de Deus. Ali o pecado entrou no mundo e era necessário uma reconciliação do mundo com Deus, senão automaticamente nós estaríamos condenados por causa do pecado de Adão e Eva. Mas o Senhor proveu Jesus Cristo para morrer por nós, para que essa condenação não permanecesse sobre a nossa vida, mas nós viéssemos nos reconciliar com Deus e não sermos condenados com o mundo. Irmã, e o mundo vai ser condenado, irmão, todo aquele que não crê em Jesus, que não crê no sacrifício, que não aceita o sacrifício de Cristo,
claramente vai ser condenado, sim. A Bíblia diz que aquele que não crê já está condenado. Agora, se você passa a crer neste sacrifício, você é reconciliado com Deus. Se você passa a crer e a obedecer a ordenança de Deus, nós estamos reconciliados com Deus. Mas apenas sermos reconciliados não é o suficiente. Aquilo que nós queremos de bom para nós precisamos querer para o outro também. Então, se nós achamos a salvação, se nós encontramos o Senhor, nos encontrou, nós recebemos o Senhor, o que é que nós temos que fazer? Pegar esta reconciliação que nós recebemos e apresentar ao mundo. Olha, gente, está aqui a reconciliação. O nome dessa reconciliação se chama Jesus Cristo através do seu sangue. Então, esta é a nossa obra nessa terra após conhecer a Cristo. É levar mais pessoas a Cristo. Entende? Assim como Jesus obedeceu ao seu Pai, nós estamos agora obedecendo ao Senhor Jesus ao levá-lo até a Cristo através da obra do Espírito Santo, que convence o homem do pecado e juiz da justiça, né? Nós somos habitados pelo Espírito Santo na nossa vida e é Ele que vai nos fazer falar palavras, que vai entrar no coração humano e eles vão ver, poxa, eu preciso disso, eu preciso dessa salvação. Nós precisamos, como igreja, procurar impactar o mundo de uma forma diferente, ser renovado na nossa mente, para que o mundo possa olhar para nós e se constranger com a nossa vida. E não nós ficarmos impactados com o mundo ao ponto de ser parecido com eles. Nós precisamos impactar o mundo e constranger o mundo para ele vir buscar reconciliação em Deus. Porque se o mundo não vê em nós algo que seja diferente, como é que ele vai querer algo igual que ele já tem, né? Nós precisamos desta diferença sobre a nossa vida, de alguém olhar e dizer, poxa, fulano é uma pessoa normal, você olhando com os olhos, fulano é uma pessoa normal, mas tem algo diferente nela, algo que eu não consigo ter naturalmente, porque esse algo diferente não é produzido em nós naturalmente, não. É o Senhor quem produz em nós. Não é pelas nossas obras, é pelo que está aqui dentro, que reflete para fora. Agora, se não tem aqui dentro, como é que vai refletir para fora, né? Uma vez eu escutei assim uma frase que diz que o homem, o que Deus coloca no coração do homem fica lá. Mas o que o homem coloca no coração do outro homem, com o tempo sai. Com o tempo sai. O que é que eu quero dizer com isso? Quando nós, seres humanos, tentamos falar para convencer uma pessoa que ela tem que mudar, a pessoa pode até mudar a princípio, vai ficar chocada, vai ficar assim, contra a parede, precisa mudar, né? Mas com o tempo aquilo vai sair do coração dela, o tempo vai embora. Mas quando é Deus que coloca e martela no nosso coração, o Espírito Santo coloca no nosso coração, aquilo vai ficar ali e vai produzir a mudança necessária para a nossa vida. Entendeu? Então esta é a palavra que o Senhor me deu para que eu viesse refletir junto com vocês nessa tarde. Nos reconciliarmos com Deus e levar essa reconciliação ao mundo antes que seja tarde. Antes que seja tarde, irmã? Sim, antes que seja tarde, porque o Senhor diz que o que há de vir, virá e não tardará. A igreja ainda está na terra anunciando a Cristo, anunciando que Jesus vai voltar. Mas quando o Senhor voltar aqui arrebatar a sua igreja, não vai ter mais tempo, só será sofrimento. Então, aproveita essa oportunidade hoje, reconcilia-te com hoje, aceita Cristo hoje. O Senhor tem coisas maravilhosas para oferecer para ti. O Senhor não está te chamando a uma prisão para viver com Ele, coisas que eu vou viver para Cristo e eu não posso fazer mais nada. Não é isso não. O Senhor te chama para ser livre. Enquanto nós não temos o Senhor na nossa vida, nós somos escravos, nós somos presos ao mundo, somos presos a uma condenação. Mas quando o Senhor nos chama, nós somos livres para viver para Deus. Aí você pensa assim, não, irmã, eu não vou agora não, porque tem muita coisa que eu preciso mudar para ir para a igreja.
É um engano que o inimigo coloca na nossa mente, porque o Senhor diz a sua palavra, que ele diz, sem mim, Jesus ele disse, olha, sem mim nada vocês podem fazer. Se você vier esperar mudar para poder vir para Jesus, você não vai vir nunca, porque você não consegue mudar sozinho. Quem faz a obra em ti é Jesus, quem faz a obra em ti é o Espírito Santo. Então venha como está, e quando tu estiver lá, na presença, o Senhor vai te transformando aos poucos, conforme a necessidade que você tenha de mudança. O ponto principal é crer que Jesus morreu, que você precisa da salvação e que você precisa do sacrifício de Cristo sobre a sua vida. O resto é Deus quem faz à medida que você vai deixando Ele fazer. Amém? Fica essa reflexão para todos nós nessa tarde. Que Deus abençoe a sua vida. Não desista da caminhada. Procure se levantar cada vez mais na fé. Fale de Jesus. Irmão, às vezes é tão difícil mesmo, né? A gente vê alguma pessoa, a gente pensa, falar de Cristo, talvez a pessoa não vai nem receber, mas às vezes é muito difícil fazer a vontade de Deus, né? Eu tenho enfrentado essa dificuldade também, mas a gente não pode desistir, a gente não pode se entregar à dificuldade, né, irmãos? E servir a Deus, ser fiel a Deus, ser profeta, né? Que o profeta não é só aquele que diz assim, diz o Senhor, não. Ser profeta é falar aquilo que Deus manda. O Senhor mandou nós falar a palavra do Senhor, nós acabamos sendo sim profetas do Senhor, porque nós estamos falando a palavra de Deus, né? Então, que nós possamos fazer a vontade do Senhor, buscar em Deus força para fazer essa vontade, porque fácil não é. Você fazer a vontade de Deus quando nós queremos andar piamente, como diz a Bíblia, piamente mesmo, nós vamos sofrer perseguições, porque nós vamos querer ser diferente em meio a um mundo muito igual, né? E qualquer coisa que você queira ser diferente, você vai padecer perseguição. E dizer, olha aí o irmão Santarrão, a irmã Santarrona, só que isso. Mas só quem sabe do teu interior, do teu desejo, da tua necessidade de ser diferente é você. E aqueles que nos julgam porque nós queremos ser diferente, um dia vão de dar de conta, não a nós, não ao mundo, mas a Deus. Então que nós venhamos fazer a nossa parte. E se alguém nos criticar, irmão, pega essas pedras, faz um degrau e sobe. E deixa com Deus o resto, né, irmão? Eu trago isso sobre a minha vida de não revidar algo que alguém fez conosco, porque isso prejudica a gente demais. Eu sou prova viva disso, irmão. Às vezes, para a gente aprender algo, é preciso a gente passar por aquele erro e entender, poxa, não podia ter feito isso, não podia ter acontecido assim, mas o Senhor nos traz assim uma verdade sobre nós para nós vir a aprender as experiências que nós passamos, aprender e não pecar mais, não fazer mais, né? Não reincidir mais naquilo. E o Senhor nos lança, o Senhor diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então pronto, irmão. Vivemos sobre a misericórdia de Deus, né? Então fica essa palavra no seu coração. Fique firme na fé, porque Jesus tem algo muito além do que os nossos olhos possam ver, o nosso ouvido possa ouvir e o nosso coração possa sentir. São coisas que não subiam ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele, né? Amém? A paz do Senhor e boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.